Fala galera, hoje nós estamos aqui para trazer uma dica para você que está iniciando agora e talvez esteja aí se perguntando, poxa, como é que eu vou fazer trilhas mais longas, trilhas que não são tão bem sinalizadas, como é o caso da maioria, que tem várias bifurcações. Será que eu vou conseguir voltar pelo caminho que eu fui? Será que eu vou ficar perdido? A gente já se perguntou bastante isso alguns anos atrás. Inclusive nós também já ficamos perdidos algumas vezes. Então calma, que é normal, mas tem algumas formas de você fazer as suas trilhas com mais segurança e com mais simplicidade. Quando a gente começou, a gente utilizava uma metodologia que não era muito boa. A gente entrava no Google, pesquisava o local, tentava ver se alguém já tinha descrito a trilha, olhava no YouTube para ver se tinha algum vídeo e no mais ia com as informações que a gente encontrava e digitava no Google Maps mesmo o local, final mesmo. Eu quero ir para Pedra Grande, digitava Pedra Grande e ia com o GPS do Google. Chegando lá, sempre batia aquela insegurança se era um lugar bom para estacionar, se aquele era realmente o início da trilha, se a gente ia conseguir voltar, porque a gente começava a andar e começava a virar para a direita, para a esquerda, será que na volta eu vou saber onde que vira? E aí a insegurança tomava conta da gente. Então a gente começou a pesquisar um pouco mais e encontrou uma ferramenta muito boa chamada Wikiloc. O Wikiloc é interessante porque ele funciona como se fosse uma rede social de compartilhamento de trilhas e de atividades ao ar livre. Então você consegue entrar lá, pesquisar qual é a sua trilha de interesse e você vai ver os caminhos que foram demarcados por outros usuários da plataforma. É legal porque você consegue ver o mapa de altimetria, você consegue ver alguns dados legais como a velocidade, o tempo que a atividade durou e o principal de tudo é que você consegue seguir essa trilha em tempo real, você consegue ver quais são as indicações da pessoa e os comentários em relação aos principais desafios da trilha e você consegue ver também pontos de referência com fotos. Então eu tenho certeza que essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito a programar melhor suas atividades ao ar livre. Então fica com a gente até o final porque nós vamos mostrar para você como que funciona essa ferramenta e nós vamos te dar também um exemplo prático gravado no caminho para a Lagoa Dourada. Inclusive nós temos aqui no nosso canal um vídeo mostrando quais são os principais desafios e todas as dicas para que você possa chegar lá. Se você quiser, dá uma conferidinha aqui no card que vai aparecer no canto da tela. O Wikiloc é interessante, pessoal, porque também vocês conseguem entrar lá no site e baixar o arquivo GPX para carregar no GPS de vocês. Agora, se você estiver começando agora, como era o nosso caso, provavelmente você não vai ter um aparelho GPS como esse aqui, que está na minha mão. Esse aparelho custa mais ou menos na casa de R$ 1.500. Mas a notícia boa é que se você pagar uma anuidade aí de mais ou menos uns R$ 40, que é muito barato, gente, muito barato. Se você for pensar, vai dar mais ou menos R$ 3 por mês. Você consegue navegar através de um aplicativo no celular, utilizando o Wikiloc. Lembrando também que a gente não está ganhando nem um centavo para falar bem do aplicativo aqui. A gente está querendo, na verdade, ajudar você com uma ferramenta que, para nós, no início, mudou a forma como a gente planejava as nossas trilhas. É claro que o celular nunca vai substituir o GPS em diversas circunstâncias, por 3 razões: robustez, precisão do sinal e bateria. Isso, gente. O GPS ele é um aparelho muito robusto. Como a gente está falando de um ambiente que é hostil para equipamentos eletrônicos, isso é muito importante, porque o celular ele pode simplesmente cair e quebrar. Ou imagina, por exemplo, se você derrubar ele na água, como que vai ficar? Então, a questão do GPS ser muito robusto é muito importante porque ele está preparado para qualquer queda eventual que possa acontecer durante a sua atividade. Não quebra não, parece um celular de 1980. A gente super estranhou quando recebeu, mas é justamente para ter mais robustez. Além disso, a bateria do celular acaba muito rápido. Principalmente a gente vai falando de uma trilha que vai durar mais de um dia, onde você vai acampar, se você for fazer uma travessia, o celular nunca vai ser capaz de atender com tanta segurança essa situação quanto o GPS atenderia. Apesar também de que você pode estar utilizando aí um power bank para fazer a carga. E também, por último, tem a questão da precisão do sinal. A precisão do sinal do GPS do celular nunca vai ser tão boa quanto a do aparelho GPS de mão. E isso pode ser muito importante para você em situações onde você estiver fazendo uma trilha
que não seja tão bem demarcada, que seja confusa, que seja suja. Se você estiver também fazendo uma trilha por dentro de algum canyon ou dentro de alguma mata densa e fechada, o sinal do GPS vai ser determinante para você obter sucesso na sua jornada. Então não é em todas as situações que você consegue simplesmente substituir o GPS por um celular, mas se você está iniciando agora, já é um ótimo ponto de partida para você fazer as suas trilhas com segurança e ter uma navegação boa, porque você não vai cair em nenhum desses casos mais complexos que eu citei. Inclusive, é muito interessante que por razões de segurança você não dependa apenas de equipamentos eletrônicos. Então é bom que você aprenda no futuro a utilizar mapas, bússolas e outras técnicas de navegação, como por exemplo, marcações intermediárias para ajudar você com o caminho de volta. Se você achar que é interessante a gente ensinar isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai pensar em alguma forma de trazer isso para você de uma maneira simplificada. Mas eu também queria dizer que a gente utilizou esse esquema do celular com o aplicativo durante mais de 200 km de trilha. Então, realmente é algo que dá para você utilizar com segurança no início e que vai te possibilitar ir cada vez mais longe. Principalmente nos rolês bate-volta. Nós passamos aqui agora para a tela do meu celular para vocês verem como que funciona o aplicativo. Tá certo? O aplicativo ele vai ter principalmente essas três telas aqui: explorar, gravar trilha e perfil. Dentro da tela explorar, você vai ver que tem mais de 17 milhões de trilhas gravadas e você consegue explorar tanto pela lista quanto pelo mapa. Nós vamos voltar aqui para a listagem para exemplificar. Você também tem esses filtros que você consegue filtrar tanto pelas atividades, tá vendo que tem várias atividades aqui, quanto por outros aspectos, como por exemplo a extensão, o ganho de elevação e a dificuldade técnica. O que eu acho interessante aqui, vamos dar um exemplo. Você pode vir aqui e pesquisar uma trilha de interesse. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa última aqui, ó, Cachoeira Braúnas. Vocês vão ver que aparecem várias trilhas da Cachoeira Braúnas, onde você tem também a extensão, o ganho de elevação, a dificuldade técnica e o usuário que postou. Vocês podem observar que tem várias opções aqui. A gente já seguiu essa trilha e a gente pegou essa trilha aqui que está marcada com um coraçãozinho do Trilhando. Então eu vou abrir ela aqui para vocês verem, por exemplo. Vocês podem ver, aqui onde a gente está, o sinal de internet não está muito bom. Mas você tem o perfil de altimetria da trilha. Essa aqui é uma trilha que a pessoa foi e voltou. E você tem também vários pontos de referência. Veja que, por exemplo, essa bandeirola amarela aqui é um ponto de água. Aqui existe uma casa ou um abrigo dentro da mata. Que é um ponto de referência. Que serve como ponto de referência, justamente. Aqui é um mirante e o início da descida pelo cascalho. E no final aqui você tem, por exemplo, a parte alta da cachoeira. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, também alguns dados interessantes, como a extensão da trilha, o grau de dificuldade atribuído pelo usuário, o ganho de elevação, a data que ele realizou a trilha. Nesse caso aqui, deu algum problema que não registrou o tempo total. Na guia perfil, nas minhas trilhas, vocês vão conseguir observar, por exemplo, aquela mesma trilha que a gente pesquisou, da Cachoeira Braúnas, aquele mesmo perfil de altimetria, aqui, só que no caso a gente gastou 21,6 km, porque a gente não foi até a parte alta da cachoeira. Agora, uma coisa que vocês precisam observar, por exemplo, é que eu gravei essa trilha aqui só porque eu estava seguindo e porque eu queria ter os dados do dashboard. Só que essa trilha não tem nenhum ponto de referência, vocês veem que não tem nenhuma bandeirola amarela aqui. E ela também, eu atribuí ela como difícil, porque na época que a gente fez eu achei ela difícil. Nós gastamos aí 5 horas e 48 minutos andando e 8 horas e 29 no total, foi um bate e volta. E vocês podem observar também que eu não deixei nenhuma descrição na trilha. Então, esse é um exemplo de trilha que vocês não vão seguir, porque não é uma trilha considerada confiável. Agora eu vou mostrar para vocês uma trilha que eu gravei, que está no nosso vídeo ali do canal, que é essa Cachoeira Lagoa Dourada.
eu gravei essa trilha pensando que vocês poderiam seguir ela no futuro. Então vocês podem ver que a trilha tem vários pontos de referência nela. Por exemplo, esse aqui é uma porteira e vocês podem ver que tem fotos nos pontos de referência. Essas fotos ajudam vocês a se localizarem melhor. Vocês podem ver aqui mais ao final da trilha, por exemplo, que essa bandeirola amarela é o local onde eu fiz o meu acampamento. Vocês podem ver, por exemplo, que eu atravessei o rio para fazer esse acampamento. Essa bandeirola, por exemplo, indica a entrada para a Cachoeira Lagoa Dourada. Outra coisa interessante que vocês podem ver é que tem aqui algumas bandeirolas que não possuem trilha até elas. Por que eu cortei as trilhas dessa bandeirola? Porque justamente essa é uma região entre pedras e aqui na parte de baixo aqui tem um cânion onde o sinal do celular não funcionou bem. Então, para não ficar confuso para vocês, eu preferi cortar o caminho e dar instruções de como chegar até ele na descrição. Então vocês podem ver, por exemplo, que a minha descrição ficou muito detalhada. Eu falo aqui sobre o caminho e estacionamento, sobre a trilha, e eu deixei aqui uma observação dizendo, por exemplo, que o sinal do GPS não ficou confiável, mas eu marquei um waypoint na entrada para descer até o local. Vocês podem ver que a Cachoeira Lili, que é uma cachoeira que fica dentro do cânion, eu deixei aqui vários pontos de referência para vocês verem, tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Então, e deixei também o link do canal para vocês verem as dicas e as imagens. Então, esse tipo de trilha aqui é o tipo de trilha que você vai dar preferência para seguir, porque tem várias fotos, tem vários pontos de referência e vários comentários. Então, é uma trilha considerada confiável para vocês seguirem. E como que faz, então, para gravar essa trilha? Ah, a Camila falou um ponto muito interessante aqui. Toda vez que você vai seguir uma trilha, com certeza, ou muito provavelmente, o lugar onde você vai estar não vai ter sinal de GPS. Então vamos supor que eu quisesse seguir essa trilha aqui, Pedra Grande, que eu tenho. Como que eu faço para conseguir seguir ela? Eu preciso vir até aqui embaixo e selecionar essa opção que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Guardar a trilha. Porque fazendo isso, a trilha vai ficar salvada localmente no meu celular. Onde que ela fica salvada? Ela fica salva nessa opção Trilhas Gravadas, que eu acabei de marcar aqui. Tá vendo que ela veio para cá? Pedra Grande e Igarapé. Então, quando eu for seguir essa trilha, eu vou apertar esse botão verde aqui, ó. Siga essa trilha. Quando eu clicar, ele vai ver que eu estou seguindo. Ele falou que eu já estou seguindo uma trilha, então eu vou trocar por essa. Tá vendo que ele fala que a trilha está longe demais? Se eu colocar que quero chegar lá, ele vai me levar exatamente para o local com as coordenadas do ponto de partida. Dá uma olhada aí. Então, isso também é muito bacana porque você consegue chegar exatamente no ponto de partida da trilha. Existe também uma outra coisa, vou remover a trilha do mapa aqui, que é o seguinte. Por exemplo, no caso aqui da Lagoa Dourada, eu deixo dicas para vocês sobre o local de estacionamento, que não é o mesmo local do início da trilha. Vocês podem observar aqui, por exemplo, que eu coloco aqui, ó, deixamos o carro na casa da dona Sandra, uma simpática senhora que recebe turistas há mais de 20 anos na região e cobra R$10. A casa dela está a 1,2 km do início da trilha. Isso é interessante, o tipo de informação que é interessante de vocês saberem. Se vocês vierem aqui no mapa, vocês vão observar que a casa da dona Sandra está aqui nessa bandeirola amarela e o início da trilha está só aqui. Então, vocês podem ver que vocês conseguem ter uma segurança muito grande para poder fazer o caminho, desde que vocês estejam também com o power bank, caso vocês tenham problemas com a bateria do celular de vocês. A última coisa que eu quero mostrar para vocês também é que provavelmente com o tempo vocês vão ver que alguns usuários são mais confiáveis do que outros, porque eles têm trilhas melhores demarcadas, com um sinal de GPS mais bacana, eles têm uma descrição muito detalhada com fotos e pontos de referência legais. Então, existe a possibilidade de você acompanhar as pessoas. Por exemplo, eu acompanho essas 3 pessoas aqui. Aqui no caso, a gente não está seguindo nenhuma trilha, mas eu vou começar a gravar para vocês verem como é que é interessante as estatísticas que ele mostra. Agora eu vou andar um pouquinho.
Aqui também eu consigo ver as estatísticas. Vamos lá. Aqui ele me fala o quanto que eu andei super pouco, né? Mas tem aqui o registro, tem a velocidade média, tem a velocidade atual, tem o tempo de gravação, o tempo decorrido e o ganho de elevação, perda de elevação e elevação atual. O que isso é legal? Primeiro, a extensão. Então, quando você vai caminhar, quando você vai fazer longas distâncias, é bom você medir, né, o que você fez. Então, é um histórico que você tem sobre os seus rolês. A velocidade média também é um ótimo dado, porque a gente costuma utilizar ela para contabilizar e planejar a nossa trilha, para saber mais ou menos quanto tempo a gente vai gastar para fazer ela. Vamos voltar lá para o mapa. Eu posso então retornar para o caminho que eu vim. E quando eu chegar no ponto de partida, eu posso dar o stop, que é nesse quadradinho vermelho. Agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês um trecho que a gente gravou no caminho para a Cachoeira Lagoa Dourada, para vocês entenderem como que é a experiência na prática enquanto a gente está seguindo a trilha. Nesse trecho eu mantive a tela do celular ligada para mostrar para vocês, mas enquanto você estiver seguindo a trilha não é necessário que você fique olhando o tempo todo para a tela do celular. Vocês podem simplesmente colocar ele no bolso com a tela desligada e deixar as notificações ativadas, porque o Wikiloc vai emitir sinais sonoros quando você estiver chegando em um dos pontos de referência, que são aquelas bandeirolas amarelas, e ele também vai emitir sinais sonoros se você sair da trilha. Então, você pode simplesmente conferir algumas vezes se você está no caminho certo, por segurança, e deixar ele no seu bolso, que caso aconteça alguma coisa, o aplicativo vai emitir um sinal sonoro para chamar a sua atenção. Vamos ver então o nosso exemplo? Vocês podem observar que tem um mapa de altimetria. Agora nós estamos chegando na parte mais alta da subida inicial aqui. E tem um waypoint amarelinho ali, dentro de 120 metros, que seria a porteira. Nós estamos chegando lá daqui a pouco. Então realmente funciona muito bem, desde que o seu celular também tenha um bom sinal de GPS. Essa é uma forma boa de você não ficar perdido. A gente já usou esse aplicativo aqui de celular, sei lá, mais de 10 vezes. Bem mais, a gente passou mais de um ano utilizando isso aqui. E principalmente para regiões abertas, iguais a essa, funciona muito bem o sinal de um celular comum. Esse aqui que vocês estão vendo é o Galaxy A7 da Samsung. A única coisa que depende também para funcionar bem esse tipo de aplicativo é a fonte que você está pegando o track log. Então procure conferir, às vezes confrontar mais de um para ter certeza de que é uma fonte confiável. Aqui no nosso exemplo, aquele waypoint ali que está mostrando aqui 46 metros no celular, é justamente aquela porteirinha aberta ali, ó. Então a gente pode ver que está certinho o caminho. Por último, mas o mais importante é, sempre avise alguém para onde você está indo, mesmo que seja um rolê de bate-volta. Eu e o Daniel, a gente sempre deixa isso para a última hora, mas a gente não sai sem avisar as pessoas. Por quê? Porque você está indo para um lugar que não tem sinal, você não vai conseguir internet, tem alguns lugares que tem, mas é pouco, e você não pode contar com isso. E ter alguém que saiba onde você foi é importante, porque se acontecer algo grave, a pessoa vai poder acionar os bombeiros. Você tem que enviar as coordenadas para onde você está indo para a pessoa poder avisar os bombeiros. Não adianta nada você falar, eu estou indo ali. E aí você não fala onde que é, qual que é o nome da cachoeira ou o lugar do pico que você está indo, que a pessoa não vai poder informar para o bombeiro. E aí esse é um fato muito importante. E eu sempre falo com o Daniel também sobre um filme que eu vi e eu acho muito legal, que ilustra muito bem isso. Fica aí a dica para vocês. O filme 127 Horas. Ele retrata um caso real que aconteceu de um alpinista que saiu para fazer um rolê nos Estados Unidos, nos cânions de lá. E ele sofreu um acidente e ele fica passando ao longo do filme, repassando na cabeça dele que ele não avisou ninguém. E por isso ele não poderia esperar um resgate, porque ninguém iria sentir a falta dele. Então, não vamos cometer esse mesmo erro. Avise as pessoas quando você sair. No nosso caso, a gente avisa e também a gente conta com esse dispositivo chamado Spot. Ele é um dispositivo que avisa em tempo real as suas coordenadas de GPS e ele também tem um botão de SOS. Nem sempre a gente contou com esse recurso. Uma coisa importante também que eu acho que é bom frisar, não é só avisar que você está indo naquele local, mas você tem que dar uma previsão de estabelecer contato novamente. Então, por exemplo, se você prevê
que a sua trilha vai durar até as 4 da tarde, você fala para a pessoa, no máximo 6 horas eu vou te ligar, porque aí você já vai estar em algum lugar que tem sinal de telefone novamente, enquanto você não pode adquirir um rastreador por satélite. E o melhor método que a gente utiliza é mandar no grupo da família, que aí já tem um monte de gente sabendo e aí é mais tranquilo. Isso, gente, procure avisar pelo menos 2 pessoas, porque assim não vai correr o risco de às vezes uma pessoa fica mais displicente ou esquece. Então, mesmo que você tenha o rastreador por satélite, como é o nosso caso, até hoje a gente sempre avisa pelo menos 2 pessoas antes de sair para fazer qualquer coisa do tipo, porque realmente existem alguns riscos envolvidos. Então, pessoal, por hoje são essas as informações que a gente queria deixar para você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que você que está iniciando aí consiga ir cada vez mais longe, se sinta motivado com isso, que seja uma técnica aí de fácil navegação para você agora no início e que você possa fazer as suas trilhas com segurança. Aqui embaixo, no link da descrição, nós vamos deixar 2 arquivos para vocês clicarem e fazerem o teste para ver se vão gostar do Wikiloc. São trilhas relativamente fáceis, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque o visual é incrível. Então, galera, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva para ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez melhores para você. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que está focada só em iniciantes. A gente vai responder para vocês várias dúvidas que a gente já teve. Se você tiver alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai adicionar nessa playlist um vídeo em resposta à sua dúvida. E aí, qual que vai ser o seu próximo desafio? Conta aqui pra gente, você já usava esse aplicativo? Se não usava e começou a usar, ele funcionou para você? Ou então qual que é a técnica de navegação que você usa? Conversa aqui com a gente que nós vamos responder tudo e vamos te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês possam... Eu falei dica. Bate aqui, é nóis. Não, fica aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e já!